Fala galera, História em Pauta número 72 e dessa vez falando sobre Darwin e a sua influência no Brasil. Só lembrando que quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta, edição 70, hoje dia 16... 71? Isso. Será que tá aqui no evento 71? Tá, então edição 71, hoje dia 16 de julho de 2017, né? Aqui diretamente da rádio A Voz do Morro, FM 88.3 e pelo blog avozdomorro.blogspot.com.br para todos os trabalhadores, estudantes, desempregados do... Aqui não está escrito BR. Desempregados de Porto Alegre, de Alvorada, do Morro Santana, da América Latina e do mundo. Aqui do meu lado, o companheiro Rafael Freitas, que semana passada esteve aqui fazendo um programa com o estudioso Bolívar, né? Não pôde comparecer, infelizmente estava viajando lá a Caxias do Sul. Já deixo aí um grande abraço aos companheiros de Caxias, a Gabriela, o Potter, a Grace e ao Neir, que esteve lá comigo fazendo uma palestra sobre a importância do Darcy Ribeiro na cultura brasileira. Então dá a tua saudação clássica aí, Freitas. Oi. Tá bueno, então. Freitas já deu a saudação dele. E hoje nós temos um tema, né, bastante interessante, que é Darwin e o seu legado no Brasil, na literatura e na sociologia. E para debater esse tema, nós temos 3 convidadas muito especiais que vão se apresentar. Agora, quem vai ser a primeira a se apresentar? Bom dia. Meu nome, então, é Kelly Martinez Gomes. Eu sou bióloga. Acabei de defender meu doutorado em zoologia animal e também sou professora no município de Gravataí, na Escola Murialdo. Então, hoje a temática que a gente vai trazer vai ser um breve histórico sobre a vida do Darwin, as suas obras e também o que aconteceu um pouco antes de trazer a teoria de seleção natural. E ao longo do programa a gente vai tendo outros aspectos, que vai ser, então, vou passar para a próxima componente aqui, a Kathleen, que vai falar um pouquinho sobre, então, a parte do darwinismo na antropologia. Bom dia, eu sou a Kathleen, eu faço graduação em Ciências Sociais na URGS e sou formada em turismo. Eu vou falar um pouco sobre a influência do Darwin na antropologia, basicamente focando no evolucionismo cultural. Eu vou passar para a prof. Andréia agora. Eu sou a Andréia Halpe, eu sou professora de literatura, né, sou da área de linguagens. Também me formei em Ciências Sociais e agora estou iniciando o mestrado na área de educação, né, de políticas públicas de formação de professores. E vou falar a respeito também do Darwin na representação da literatura brasileira. Vocês não mencionaram na autobiografia de vocês, mas vocês todos fazem parte do Cursinho Popular Minervino de Oliveira. Queria que vocês falassem um pouco sobre a experiência de vocês nesse cursinho aí. O que vocês fazem no Minervino de Oliveira, lá em Alvorada? Então, eu, Kelly, eu tenho, então, um trabalho lá no Minervino, que é participar da parte de monitoria quanto a tirar dúvidas dos alunos na questão de biologia. E tem sido, então, ainda um início, né, esse tipo de trabalho lá, que tá aos poucos, o pessoal tá tendo, então, fazendo as procuras para essa questão de tirar dúvidas, algo que está bem início, né? Porque o cursinho ele é jovem, ele surgiu esse ano em Alvorada. Então, a minha parte ainda é uma experiência ainda bastante prévia. Então, vou passar para o restante do pessoal. Eu, Kathleen, eu participo da coordenadoria de marketing e comunicação. Então, todo o material que vai para o Facebook, para divulgação de WhatsApp e do cursinho de cartazes sou eu que faço, junto com o Rafael Melo, que me acompanha também na parte de Facebook e comunicação. E eu também participo da monitoria de sociologia no cursinho. Lá no cursinho eu sou responsável então pela disciplina de redação de produção textual. Eu já trabalho em cursinho, já tem aí uns 10 anos, então fui contribuir de alguma forma, né, para o cursinho, que é da cidade de onde eu venho, né, próximo à minha história, então resolvi resgatar essa história e trabalhar no cursinho, contribuir de alguma forma.
Feitas as devidas apresentações, né? Agora vamos apresentar aí o nosso tema, Darwin. Fazer uma pequena biografia aí dele, com alguns aspectos da vida e também da pesquisa que ele fez, né? De todo o estudo que ele deixou aí para as gerações posteriores. Então tá, então começa comigo. Essa parte, então, vale ressaltar que alguns aspectos históricos quando entra a história do Darwin, né? Ele é um cara que ele nasce em 1809, na Inglaterra, e ele já, desde muito jovem, já tem alguns pensamentos, assim, bastante adultos e avançados, né? E já começa a se questionar quanto a existência de espécies em um determinado local, por que aquela espécie estaria ali, e quando ele visita uma outra ilha, uma outra praia, ele começa a ver que aquela mesma espécie que ele viu, ele não está num outro local. Então ele começa a se questionar, por que uma espécie está aqui e não está ali? Né? Então ele já começa na infância, já se questionando sobre essas questões de distribuição das espécies e se questionando, né, quanto a isso. Embora ele visse que eram espécies bastante semelhantes, mas não era exatamente a mesma. Né? Então é um cara que está sempre um pouco mais à frente. E tem todo o histórico que ele vem de uma família que tinha posses, então ele não... É um filho que até é considerado também como um pouco excêntrico, porque a criação dele foi nesse sentido, né, de conter emoções, de não ter essa expressão, essa liberdade de conseguir se relacionar. Então ele já teria algumas características desse tipo. E ele ingressa muito jovem na faculdade de medicina, na Inglaterra mesmo, mas ele não consegue, já com 16 anos, né, isso na época, mas ele não consegue permanecer muito tempo lá, na faculdade, porque ele não se vê participando daquela realidade, né, da medicina, e não consegue suportar alguns procedimentos que ele já de cara ele descreve que não consegue suportar, por exemplo, ver as pessoas terem que fazer procedimentos sem uma anestesia, né? Então ele prefere então se retirar por não conseguir se considerar até de certa forma sensível para esse tipo de processo. Então o pai dele, que já tinha estimulado ele a procurar então um serviço que fosse uma carreira que fosse renomada, porque a família tinha assim um nome a zelar, já que não conseguiu ser médico. O pai, então, acaba dando uns empurrões para ele seguir, então, na carreira do clérigo, né? Então, estudar artes e se relacionar com essa parte mais relacionada à igreja. Isso com 22 anos, então, pelas influências do pai, ele ingressa em Cambridge e começa, então, a fazer os estudos, né, nessa área. Então, já dá para ver que, assim, a noção também de religião, tudo que tem a ver com o Darwin, tem essa questão que é relacionada à igreja anglicana. Bom, então, quando ele está já cursando, né, essa faculdade, ele acaba tendo a oportunidade de conhecer algumas pessoas. E uma delas é o Stephen Henslow, que ele acaba fazendo um convite para o Darwin, já que ele também tem esse interesse, né, na natureza e tal, para ele participar de uma viagem, né, que vai ser uma viagem exploratória pelo continente, inicialmente na América do Sul, e ele fica bastante entusiasmado com isso, porque seria afinal seria uma grande aventura para um jovem com 22 anos naquela época, né? Isso já deveria passar aí por volta de 1830, mais ou menos. Então, quando ele aceita, o pai acaba investindo nessa viagem, ele consegue convencer o pai a pagar por isso, porque ele não foi somente convidado, ele acaba tendo que pagar por isso e tem condições para isso. E ele embarca no Darwin, o Darwin acaba embarcando em 1831 no Beagle, né, que na verdade era praticamente uma jangadinha, digamos assim. Ele imaginava que era um navio super cheio de acomodações, com os passores, na verdade era uma fragata. Então ele acaba, de certa forma, embarcando nessa, porque falou, né, uma questão de honra, agora eu vou. E ele foi. E aí... Igual que ele vai para Galápagos. Sim, tudo isso ele faz com aquela fragata com muita gente. Ele descreve como é que era a cabine dele, que era minúscula, que ele dormia numa rede, e ele tinha que dividir com outras 12 pessoas, e era horrível, né? Ele descreve. E mesmo assim acabava que boa parte dessa viagem que ele faz, que dura 5 anos aí pela costa da América do Sul e faz outros continentes também, ele acaba dizendo que a maior parte ele passa no navio, né? Na verdade, na fragata, né?
cruzando o mar. E pouco tempo que ele acaba conseguindo ficar no continente. Então, ele tem que fazer as coisas muito rápido. Né? Ele tende a fazer as suas expedições aí de uma forma meio que... Tinha que coletar os animais, tinha que coletar os espécimes de plantas e tinha que ter algo bem um mapeamento muito rápido, né, para isso. Bom, vale ressaltar que nesse momento ele está, assim como tanto Darwin como está no Beagle viajando, outras tantas embarcações estão saindo da Inglaterra, porque é um momento ali 1800 e por volta de 1830, 1840, é um período histórico que os navios a vapor também estão começando a ser colocados nos mares e começa... Né? Exatamente, começa então essa exploração. Né? Então, não é só o Darwin que está procurando, conhecendo a América do Sul, outras embarcações também começam a vir para cá, começam a chegar aqui. Então, vale, né, ressaltar que, por isso que também é uma época que tem vários pensadores, vários historiadores, naturalistas que fazem expedições desse tipo e que trazem também algumas suposições quanto à teoria mesmo que ele fala de seleção natural, né? O Wallace é um deles, que ele também vem para o Brasil, né? Ele pesquisa a região da Amazônia, né? A Amazônia presente do lado do Pará, e ele também tem a partir dessas expedições também as mesmas impressões que o Darwin, né? Bom, então, quando ele chega no Brasil é 1832, então ele passa boa parte do tempo viaja em alto mar, e chega por volta de fevereiro, em Salvador. Então, quando ele chega na Baía de Todos os Santos, ele relata, faz um grande relato, assim, minucioso, dizendo que como ele ficou impressionado com a beleza, como ele ficou impressionado com a diversidade, como, né, o céu era azul, como o clima era quente, era gostoso. Então, ele faz várias menções e ao longo do período que ele está na costa brasileira, ele tem que ir e voltar pelo menos mais uma vez até a Bahia ao longo da viagem dele. E ele fala que não é nem um pouco ruim ele voltar à Bahia, porque ficou bastante impressionado, assim. E ele também já faz a sua crítica social quando ele comenta sobre a questão da escravidão, que aqui ainda é muito vigente, que ele fica muito impressionado de que quando ele olha uma população, pelo menos 10% dela estava em regime de escravidão, né? Então ele faz seus relatos quanto a isso. Ele acaba então em 1836, ele volta para a Inglaterra com seus espécimes coletados, com o seu acervo, né? Mas enquanto ele consegue encontrar algum porto que ele consiga despachar esse material, para ele não ter nessa fragata, que também não tem espaço, ele manda no caso, para o orientador dele, digamos assim, né? Para a pessoa que está auxiliando ele nos trabalhos, que é o Hooker, ele manda esses espécimes por correspondência, né? Digamos, por navio mesmo. E aí, então, ele volta só no final de 1830, ele retorna à Inglaterra com todo esse material. Bom, o que ele vê aqui, ele se impressiona tanto com os povos, porque ele acaba tendo contato, né, também com a população daqui, que ele não aborda tanto, mas que vem refletindo nas obras dele mais adiante, que ele comenta, né, sobre ele faz menções sobre comportamento, emoções. Então, toda essa vivência, tanto com os animais, quanto conhecer os outros povos, ele consegue fazer isso nas obras dele. Mas a questão é que ele não imediatamente pensa em publicar O Origem das Espécies, que é o seu marco, assim, que todo mundo né, tem isso como uma veneração. É uma teoria, né, muito bem avaliada. Primeiramente, ele começa a despachar os seus estudos quanto à diversidade. Então, primeiro ele publica alguns trabalhos com orquídeas, com insetos, né, a interação inseto-planta. Ele pensa primeiramente em despachar os seus estudos e ele até comenta que isso seria algo que escrever Origem das Espécies deveria pelo menos uns 3, 4 anos a mais para ele amadurecer melhor a ideia e conseguir colocar isso no papel. Então, ele acaba publicando A Origem das Espécies por um cutucão que o Wallace dá para ele e manda uma carta e diz, olha, estou pensando mesmo que tu. Ele fala, bom, como o Wallace também está pensando, eu também penso a mesma coisa, então está na hora de eu publicar. Então, ele faz outras tantas edições nesse livro, né, ao longo da vida dele,
que ele vai sempre aprimorando alguma parte da teoria. Inicialmente ele não comenta o termo evolução nas primeiras edições, ele não comenta a seleção natural, ele utiliza o termo adaptação do indivíduo que é mais apto, né? No caso, que é uma frase que o Spencer que fala, não é ele que diz isso. Então ele comenta e faz toda uma recapitulação de tudo que foi... Pode comentar. Tá. E toda a questão que ele faz faz um histórico, né, de outras pessoas que comentaram sobre seleção natural, né. Daí então ele faz lá, Aristóteles foi um que comentou sobre isso, né. Só que aí que tá, o conhecimento não foi tão aprimorado como o que o Darwin traz. Então, o Aristóteles ele achava que a vida não nascia espontaneamente, né. Por exemplo, a putrefação das moscas. Que, por exemplo, um negócio podre que saía moscas, mas na verdade a mosca botava o ovo ali e ele não tinha essa experiência, né? Ele fala, numa dos trabalhos do Aristóteles, ele fala o seguinte, bom, agora eu tenho a convicção de que a chuva não cai porque a planta cresce. Né? Ele tinha essa ideia. A chuva não caiu porque o fazendeiro debulhou o milho. Né? Ele fala, agora eu tenho a certeza que as coisas estão no nosso ambiente, estão no nosso corpo, porque existe alguma função. Só que ele não consegue ir muito além disso, né? Então, por isso que a teoria já não partiu dele assim, que legal, então você já definiu a seleção natural, né? Então, são vários ensaios que existem até o Darwin chegar e, digamos, lapidar essa ideia e concretizar ela, né? Então, Lamarck também é outro marco, né? Que todo mundo comenta e sempre em questões de vestibular cai. O que é Lamarckismo, né? No caso, a ideia dele é que as coisas tinham um uso e um desuso. Quanto mais tu usava, mais elas permaneceriam naquele indivíduo. Se tu não usa, elas somem. Né? A girafa tem pescoço grande porque ela estica e pega as folhas no alto. Caso contrário, ela não teria um pescoço desse jeito. Né? Então, já tem vários ensaios, em outros tantos que comentam sobre essas coisas de seleção natural, mas que todos eles trazem algum tipo de falha. Organismos, por exemplo, eles mais primitivos, não teriam seleção natural. Eles seriam geração espontânea, que é o que tu falou. Que tu joga um pedaço de carne ali e vai nascer vida, né? Na verdade, ali. E é isso que eles pensavam. Acontecia o quê? Quando era um ser mais evoluído para eles, né? Um ser que já tivesse um animal, uma planta, isso aconteceria. Se fosse um micro-organismo, isso não aconteceria, né? Para eles não existia essa questão de seleção. Então, é aí que tu começa a ver por que a teoria do Darwin, então, foi tão aceita e tão utilizada a partir daí. Bom, quando a gente fala, então, no Darwin, o que ele nos traz da seleção natural em si? Ele fala que uma característica que existe em um determinado indivíduo, em determinada população, se ela for benéfica, ela vai ser naturalmente selecionada pelo meio, porque se ela é boa, aquela característica vai ajudar com esse indivíduo, ele consiga continuar no meio. Caso contrário, aquele indivíduo irá morrer, portanto, a seleção está sendo negativa, já está excluindo esse caractere. Né? Se esse caractere for positivo, ele segue nas próximas gerações. Né? Então, os indivíduos que têm aquela característica conseguem permanecer nesse meio e a vida segue. Né? O que ele percebe também é que quando ele passa pelas viagens, ele consegue coletar fósseis, ele consegue ver que existe sim uma semelhança, né, às vezes física, consegue uma semelhança física de algumas estruturas que as espécies se parecem, mas é igual, mas é diferente. Né? É parecido, mas já tem algumas diferenças. Então, aquelas diferenças que ele percebe que tem a ver com o meio. Pode falar. Isso não levou parte de alguns críticos à teoria do Darwin a achar, por exemplo, que o ser humano e o macaco eles são, tipo, o ser humano é a evolução do macaco, quando na verdade eles têm um ancestral comum? Exatamente. Como ele também não comenta nas primeiras edições dele sobre o ancestral comum dos seres humanos, ele vai adicionando isso aos poucos, isso também cria essa impressão. E até é uma justificativa, no futuro, que as meninas vão falar também quanto a isso, uma justificativa para tu dizer se eu sou o ponto máximo da evolução, portanto, do abaixo de mim eu domino. É quase que uma desculpa,
né, também. Mas é porque... social, né, que já entra nesse... Exatamente. Então, tu tem essa questão de... Sim, pareceu no início que nós somos parecidos, somos aparentados, mas foi a evolução dele, né? Uma porque não foi dito as claras inicialmente, outra que também pode ter sido a questão do... Tiveram outros autores que tentaram distorcer a teoria dele, ele ficava realmente muito irritado com isso, porque não era aquilo que ele estava tentando dizer, né? Então, pode ter sido por esses dois motivos, mas o principal é que não ficou claro, sabe? Que tu tem um ancestral comum, sim. A diferença é que as características que foram selecionadas, né, ao longo das gerações, elas puderam permanecer em uma população e não em outra, por algumas características, por exemplo, de alimento, o tipo de alimento disponível, né, que é o caso dos tentilhões, que ele chega nas ilhas, começa a ver que as espécies se parecem muito, mas ela tem características, por exemplo, o bico, que vai determinar o que elas vão comer naquelas ilhas. Então, ele percebe que, bom, se elas são tão parecidas, potencialmente elas se originaram de um ancestral, com aquele shape, né, com aquela aparência, mas que o meio, porque só tem no caso, um fruto com semente. Então, aqueles indivíduos que nasceram, né, ao acaso, aí ele não comenta, obviamente não tem aquele conhecimento sobre genética, né, ainda, mas ele consegue, então, ver que aqueles indivíduos que apareceram na população com aquela característica de ter um bico mais robusto, conseguiria quebrar um fruto, né, com semente, eles permaneceram naquela ilha e ocuparam esse nicho de alimentação, por exemplo. Se adaptaram àquele meio ali. E se adaptaram àquele meio, né? Então, eles conseguem perceber isso. Bom, antes de passar para as meninas, tem todo uma pergunta que daí nós fizemos ao longo das nossas reuniões com a mesa aqui, né, com a André e com a Kathleen. Por que isso fica, a teoria do Darwin fica marcada na história e ela é utilizada à frente, né, ela tem sua visibilidade póstuma, né, tanto para o meio científico quanto para o meio histórico, né, com a questão da literatura no mundo, estou falando em geral, no mundo e também no Brasil, né, cada mais póstumo, né. Bom, a questão é que a gente está passando por um momento em que a sociedade está se modificando. Tu tem essa questão da modernidade chegando, né, tanto pelas questões do maquinário, tanto pelas questões de a própria população se enxergar como parte, né, dessa sociedade, ter aí, mas está ocorrendo várias transformações que são feitas por revoltas, por embates, por guerras, né? Então já vem um reflexo de uma luta, né? A população começa a enxergar como indivíduo e começa a discutir essas coisas. Bom, a partir disso tem lá, em 1840 tem revoltas que ocorrem na Inglaterra, que é o nosso ponto de partida de vários pensadores, de vários filósofos, sociólogos, né? Estão partindo daí, então são pessoas que estão já agitadas, querendo respostas, né? É um povo que a população em si começa a aumentar o seu índice de procura por livros, por leitura, né? Tu começa a ter um pequeno avanço, né, inicial aí nessa década aí do Darwin, que quando ele lança Origem das Espécies em 1858, tu tá vendo o cenário se modificando, e quando ele gera essa resposta de que existe uma raiz para nós, que existe um ancestral, que ele consegue concretizar na obra dele, que ele consegue ter uma linguagem, mesmo que vitoriana, uma prosa vitoriana, ele consegue se fazer entendido pela população, ele começa a ser visto, ele começa a ser entendido, o pessoal se apossa dele, porque ele traz algo concreto, né? Então, nos parece que foi realmente isso, que tu tem todo um contexto instável, vem alguém e te lança uma teoria que faz sentido para ti, e tu começa, então, a partir dali, a usar isso para tuas obras, para teus pensamentos a posteriori, assim, sabe? Então, nos parece que foi realmente isso, né? Quer falar? Já que tu formando em biologia, pode-se dizer que o Darwin é o pai, digamos assim, da ciência e biologia nas universidades, né? O pai é uma coisa bem pesada, assim, né? Tipo, fundador da ciência. Fundador da ciência.
uma questão de modo acadêmico, modo pensante, assim. Eu acho que ele é o mais conhecido, foi o que ficou mais conhecido, mas tem outros que foram bastante importantes, até mesmo o próprio Lamarck, que foi o que deu o pontapé inicial, assim, nessa história de pensar em seleção. Mas creio que na ciência moderna, que é o que a gente vive, é o que a gente, né, já está no período mais avançado, digamos, de um neodarwinismo, porque a gente já consegue já juntar a teoria do Darwin, que ele fez lá de seleção natural, agora com aspectos genéticos também, porque até então ele não comenta, pode dizer que seria quase que uma falha, mas a teoria dele não tá errada, né? Pode ter lacunas, que ele mesmo fala que a seleção natural é uma dos motivos para modificações nas espécies, né? Mas não seria o único. Então, assim, se eu tiver que me posicionar, para a ciência moderna atualmente, ele foi, sim, a origem mesmo, o ponto que nos deu o norte. A gente seguiu, a partir de então, essa questão da biologia taxonômica, sabe? Dessas questões de parentesco. Sim, nesse sentido da ciência moderna, sim. Mas agora, só pensar anterior, todo mundo teve um legado, assim. Tu falou a questão do anterior, aí me fez pensar a próxima pergunta. Quais são os antecedentes aí das ideias de Darwin? Eu acho que a Kathleen vai nos responder aí. Então, para passar a bola para ela, né? Bom, só para deixar alguns antecedentes aí, a gente tem, então, Saint-Hilaire, que foi um naturalista que também pensou muito nisso, em seleção natural. Nós temos Huxley, nós temos o Spencer, que foi o próprio Darwin, ele utiliza alguns termos do Spencer para falar, então, né, de seleção natural. E, a partir de então, o Darwin faz um compilado, né, dessas outras ideias e monta a sua, só que da sua forma, do seu jeito, dando a própria a cara e definindo algumas coisas. Então, ele que remonta isso, né, faz lapida todas essas ideias numa só. Então, eu vou passar para a Kathleen. Antes de passar, se me permite, eu tenho mais uma pergunta ainda no campo da biologia. Depois do Darwin, teve algum grande assim salto teórico, enfim, empírico da ciência biológica que pode dizer assim, por exemplo, o Darwin ele foi do período tal até tal. Aí, sei lá, com um avanço, teve um outro cara que sintetizou uma grande teoria assim, meta-teoria para tudo na biologia. A meta-teoria depois disso porque tem outras pessoas que utilizam, que são conhecidas atualmente, por exemplo, Dawkins, que ele utiliza falando de Darwin, né, o darwinismo, ele faz umas críticas assim, mas para ter uma teoria firme como a dele e que nos englobe, né, dessa forma, eu desconheço. Mas tem depois outros avanços, por exemplo, o Crick, que é o cara que, né, da questão do DNA, tudo, tem outros avanços nessas áreas que nos vão trazer outras informações. Mas que fez uma teoria que foi tão bem aceita e utilizada, assim, eu realmente desconheço, assim, dentro desse período. Eu até acredito que isso seja em todas as ciências, né? Porque cada vez mais vai se fragmentando, e tu vai se especializando em alguns ramos específicos e acaba não, claro, tu tem às vezes a consciência do todo, mas tu fica só naquele ramo mais fragmentado, né? Não que seja ruim, mas acaba também tirando essas grandes teorias que tu tinha antigamente, né? Porque era o início de tudo. Porque ele vem e faz esse geralzão, né? Então, quem tu falou, não é ruim tu ter que se especializar nessa coisa menor, né, nessa escala menor, porque tu tem que saber o menor para tu poder falar do maior. E o que ele permitiu essa viagem foi isso, ele viu as pequenas escalas e conseguiu então juntar tudo isso para nos dar uma resposta, que até então, desde realmente Lamarck, que lançou a ideia de que as coisas tinham função, existiam variabilidade, e que a ideia de vários naturalistas era que nós somos assim, nós permanecemos assim. E as coisas evoluíram até aqui, digamos, isso nem o linguajar evoluíram, estava sendo considerado. É aquela coisa, nós somos assim até agora, e daqui em diante a gente não evolui, né? E aí entra naquela história, será que nós somos o ápice da evolução?
né? Que esse questionamento. Mas o que é evolução dentro de cada grupo tem seu nível de evolução. Evolução pode ser uma questão de adaptação. Uma bactéria pode, ao longo do tempo, se adaptar e isso a temperatura, a umidade, enfim, isso pode ser uma evolução para ela. Um mosquito que é imune aos inseticidas é um tipo de evolução, então. É uma adaptação ao meio, né? Então ele está conseguindo adaptar essas características, né? Uma bactéria que é resistente. Então são adaptações que vão surgindo e aí daí tu não pode dizer que nós somos o ápice disso tudo, porque que nem tu falou, parece que é um Pokémon. Né? Tu nasceu bactéria, aí tu cresceu para protozoário, aí depois tu chegou a um invertebrado, né? E parece que é alguma coisa assim. E na verdade não, cada grupo ele evolui dentro de sua própria linha, e isso não significa que as espécies não estão evoluindo, não estão se adaptando, né? Isso não tem nada uma coisa a ver com a outra. Então é esses erros que acontecem de interpretação, de achar que nós somos, né, evoluímos os gorilas, na verdade nós temos na verdade, são os chimpanzés, né? Que é um ancestral comum que liga, né, o ser humano com os chimpanzés, um ancestral comum ali, que até então não foi datado, né? Estima-se que a nossa divergência genética e de distância genética seria 5.000, 7 milhões de anos entre nós e os chimpanzés. Então, só que o ancestral mesmo não foi identificado ainda. Tem alguém abaixo desse ancestral comum, né, que foram os primeiros bípedes lá, hominídeos bípedes. Então, tem toda essa questão ainda por trás que precisa ser desvendada. Bom, ao longo do caminho, a gente vai voltando à temática. Eu vou passar para quieto para não me estender demais. Bom, a Kelly, né, minha colega aqui de mesa, já entrou um pouco na questão do Spencer, que é considerado o pai da teoria darwinismo social. Ele é contemporâneo de Darwin, inclusive ele aborda a questão de evolução de uma forma bem generalizada, assim, mas ele aborda antes do Darwin essa palavra nos escritos dele, se não me engano foi em 1857, 51, por aí. Ele fala em evolução e essa palavra só entra no livro de Darwin, no Origem das Espécies, a partir da 6ª edição. Então ele acaba sendo o primeiro a falar sobre isso e acaba até influenciando Darwin a usar essa palavra. Ele não consegue fugir mais, né, da utilização e ele acaba utilizando então o termo do Spencer para falar sobre a origem das espécies. O Spencer ele era filósofo inglês também, e ele estuda a evolução não só nas sociedades, mas em todo o cosmo. Ele não foca, ele fala sobre a sociedade, mas ele não foca apenas no indivíduo, né? Ele fala sobre a Terra também, que a evolução se daria em vários aspectos. O darwinismo social, ele surge, então, assim, com esse nome a partir do Darwin, né? Por causa da origem da ideia de progresso. E ele tem algumas defensores, assim, que colocavam algumas sociedades mais evoluídas que outras. Nesse ponto, era sempre visto a Europa como o topo da evolução e outras sociedades, como indígenas ou africanas, seriam sociedades primitivas e simples, porque elas não teriam atingido o nível europeu, digamos assim, dessa escala evolutiva. O darwinismo social, ele é muito, tipo, uma desculpa, digamos assim, pro imperialismo, pro neocolonialismo, porque a partir do momento que tu se sente acima de uma outra sociedade, um outro grupo, tu pode dominá-lo, né? Tu pode, então, escravizá-lo, ou também tem a questão lá do nazismo, que a gente ia comentando, de tu sentir superior a uma raça. O darwinismo social, ele acaba influenciando bastante uma corrente antropológica, que é o evolucionismo cultural, e que surge já em torno de 1944, 45, assim. São os primeiros antropólogos que estudam algumas sociedades indígenas. O Morgan, primeiramente, estuda a sociedade iroquesa, por exemplo. E eles continuam com essa linha do darwinismo, de considerar que algumas sociedades são mais evoluídas que as outras, né? E continua também essa desculpa de por que a gente pode, no caso, poderia dominá-las. Nesse período,
do evolucionismo tem uma sistematização, eu tenho que falar devagar, do conhecimento já acumulado pelo darwinismo social e um predomínio do trabalho de gabinete. Então, assim, alguns antropólogos chegavam a ir para campo, mas por pouquíssimo tempo. Basicamente, eles trabalhavam dos seus locais de estudo. E isso é um problema porque tu não consegue ter contato com a sociedade que tu estuda, logo tu vê muito por cima, né? Tu não consegue se aprofundar na sociedade. Eles usavam os relatos de missionários para poder descrever as sociedades que eles estudavam. Então, isso também tem toda uma visão etnocêntrica, porque tu sempre parte para olhar a cidade do outro a partir da tua, né? Tu considera que tu é mais evoluído que outra sociedade, logo, tu tem uma visão muito pequena, muito básica daquele que tu estuda. Eu vou falar um pouquinho menos para poder já dar espaço para a professora Andréia, mas o evolucionismo ele tem outras correntes que vão contrapor ele no futuro, que são o difusionismo, com o Malinowski, a antropologia cultural com o Boas e com a Margaret Mead, que falam que já entram em outros quesitos de cultura, né? O Tyler é o primeiro, dentro do evolucionismo, a falar sobre cultura, e esses outros vão abordar de outras formas e convivendo com as sociedades que eles estudam. Depois a gente pode retornar e falar um pouco mais sobre isso. Fazer um adendo à tua fala. Que é interessante que o Lewis Morgan, ele publicou um livro chamado Ramo de Ouro. Não me lembro qual é o ano, em que ele divide a história da humanidade em barbárie, não lembro qual é o outro, é barbárie, civilização e... Eu não lembro qual é os termos. E é interessante que nessa mesma época, né, que a gente estava comentando aqui, que teve essa efervescência cultural, social, política, né, ali o pós-revolução francesa, a ascensão de ideias socialistas, o próprio marxismo que estava se gestando. E o companheiro de estudos do Marx, o Engels, ele pega o livro do Morgan, que é o Ramo de Ouro o Golden Fraser, e ele faz todo um estudo desse livro do Morgan e publica como um contraponto desse livro A Origem do Estado, da Família e da Propriedade Privada, em que ele faz aquela clássica divisão, né, do etapismo em comunismo primitivo, escravismo, depois feudalismo, enfim, capitalismo e posteriormente socialismo. Bom, entrando na parte da literatura, né, como é que se estabeleceu as influências, né, do Darwin. Diretamente no Brasil, Darwin não teve uma influência, mas sim essa apropriação indevida da teoria dele, que é o darwinismo social. Então, como isso chega no Brasil, né? A literatura, para começar, ela é até metade, ali, início do século XX, ela é uma adaptação dos modelos europeus. E ela chega com um determinado atraso aqui no Brasil, para a gente começar falando do barroco, que já estava lá no contexto da arte da Contra-Reforma há muito tempo, desde o século XVI, vem chegar aqui no Brasil na literatura no século XVII e vai chegar nas artes plásticas só no século XVIII. Então a gente sempre tem determinado atraso. Primeiro conceito, assim, a gente costuma estudar a literatura a partir da forma, né? Quando a gente estuda a literatura a partir do conteúdo, as coisas fazem mais sentido. Então, primeira questão, a literatura ela é um registro espaço-temporal, né? Ela é um registro de uma coletividade dentro de um lugar, dentro de um determinado lugar e dentro de um determinado tempo. Então, ela vai refletir o que está acontecendo naquela sociedade. Ela é uma linguagem né, específica, usa a função emotiva, a função poética da linguagem, mas ela representa um momento social naquele espaço, naquele tempo. Então, o que aconteceu no século XIX? Foram muitos fatos históricos acontecendo, em especial no Brasil, e esses fatos eles foram representados pela arte, em especial pela literatura. Na primeira metade do século, né, do século XIX, a gente vivia na Europa o contexto do início da Era Napoleônica, bem no iniciozinho do século XIX. Então, a França tinha passado pela Revolução Francesa, a França tinha passado por aquela disputa de poder entre jacobinos e girondinos, e quando a gente chega na Era Napoleônica, o Napoleão vem como um salvador da pátria, o sujeito que vai apaziguar todos aqueles conflitos, né, segundo, né, o imaginário que foi criado na população, e isso gerou uma espécie de literatura muito idealizadora dos mocinhos contra bandidos, né, o vilão contra
o vilão representação máxima do mal, e o mocinho, aquele sujeito vitorioso. Tanto que o romantismo, ele vai resgatar lá da Idade Média os romances de cavalaria, né? Vai adotar o cavaleiro medieval e vai aproximar muito a figura do Napoleão, né? Sobre o sujeito que expande territórios, que volta vitorioso de todas as guerras, de todas as batalhas. E isso veio para o Brasil na figura também daquela representação de construção da identidade nacional no pós, né, independência do Brasil, em especial no segundo reinado, durante, né, o reinado de Dom Pedro II, que vai investir muito no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e que vai permitir que os nossos artistas, os nossos escritores, acessassem esses estudos e a partir daí construíssem os romances históricos, os romances de costumes da sociedade da época. Então, o que era o romantismo, né? Era uma idealização, né, que tomava como ponto de partida o maniqueísmo, o bem contra o mal, o Deus contra o diabo, o mocinho contra bandido, e isso ficou de alguma forma extremamente alienado da realidade. Então essa literatura, ela não representava de fato o que o ser humano vivia, que é aquele sujeito que não é nem de todo bom nem de todo mal, né? O sujeito com suas falhas e qualidades. E aí, quando a gente chega na segunda metade do século XIX, começa a surgir nessa mesma França um questionamento a respeito da função do artista, da função do escritor diante da realidade. Então, uma realidade que se alterava constantemente com a Revolução Industrial, as desigualdades sociais cada vez mais acentuadas no meio urbano. E aí a gente tem o início, né, da literatura realista, né? Tem um romance que é considerado o início do realismo, que é de 1857, que é o Madame Bovary, do Gustave Flaubert, né? Ele ainda tem algumas, né, nuances românticas, porque ainda fala sobre... Ainda tem um triângulo amoroso, que depois se torna um quarteto, porque a Madame Bovary, ela tenta, né, constantemente encontrar um amor, ela lê muitos romances românticos, o que já é uma crítica ao romantismo, e ela acaba se decepcionando em todas essas tentativas de encontrar um amor. No Brasil, isso é representado pelo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não aconteceu. Mas, assim, ela é representado pelo Memórias Póstumas de Brás Cubas. E no Memórias Póstumas a gente tem um sujeito, um protagonista, que não é o mocinho propriamente dito, né? O próprio Memórias de um Sargento de Milícias, ele já trazia um anti-herói, né? O último romance romântico, né, da literatura romântica, ele já trazia um anti-herói. E o Brás Cubas, ele vai representar justamente isso. Mas o que é interessante? O realismo, ele analisava, né, a sociedade a partir do indivíduo, o indivíduo determinando as relações sociais. Então, o indivíduo, a análise psicológica daquele sujeito tinha influência sobre a sociedade. Então, esses romances investigavam como o sujeito pensava e como ele pensava em sociedade. Dentro do realismo, a gente vai ter um grupo que daí vai adotar a questão do darwinismo social, que são os naturalistas. Então, o naturalista, ele não vai ficar satisfeito com essa análise do indivíduo, e ele vai inverter essa análise. Ele vai dizer que não, que é a sociedade que coage o indivíduo. Então, sobre modos coercitivos, a sociedade vai determinar o indivíduo a agir de determinada forma. Lá na Europa, o naturalismo, ele surgiu... em especial com Émile Zola, né? Ele fez uma série, né, de romances naturalistas que vão explicar, né, as funções do determinismo do meio, do momento histórico, a questão de raça, hereditariedade, mas o que ficou mais conhecido, assim, que foi o mais impactante, foi o Germinal, né, que é de 1895. Né, a sociedade totalmente dividida, né, entre dominantes e dominados, e um grupo, né, de mineradores que trabalhavam em minas de carvão são explorados literalmente até a morte, né, porque o sujeito protagonista, o Etienne, ele só consegue o emprego porque uma pessoa da mina de carvão morreu e aí ele assume aquele posto, e eles começam a se organizar. E a partir dessa organização eles fazem uma tentativa de revolução, que não funciona muito certo, não vou dar o spoiler para quem não lê o livro, né? Mas é interessante ver como eles começam a se organizar. E no Brasil, um ponto de referência bem interessante, que é o foco, né, que vai falar sobre o determinismo em todas, né, as suas nuances, é a questão
Na Europa, o determinismo ele começa a ser utilizado na literatura a partir da questão do neocolonialismo. No Brasil, isso vai ser uma justificativa para a nossa passividade em relação ao tratamento, né, dos escravos após a abolição. Então, a nossa justificativa é o determinismo sendo utilizado para explicar que as pessoas miscigenadas ou as pessoas negras, elas tinham determinadas ações em sociedade que eram determinadas pela sua cor, pela sua herança, né, pela sua hereditariedade. E o Curtiço vai representar muito isso. Então, o Aloysio Azevedo ele vai trazer o determinismo em todas as suas nuances. O que é o Curtiço? É um sujeito, né, um português, portanto um sujeito que vem para civilizar a população, né, o branco como civilizador. Ele vem para o Brasil, trabalha durante muito tempo para outro português que tinha um comércio. Ele herda esse comércio como uma espécie como uma espécie de herança quando esse patrão ele volta para sua terra, volta para Portugal, e dali ele começa a explorar as pessoas de todas as formas. Primeiro, ele compra um terreninho no final da rua, onde ele monta uma pedreira, né? E ele começa a empregar pessoas ali. E aí ele começa a criar casinhas, a construir pequenas habitações nos fundos dessa venda que ele tinha, desse comércio que ele tinha. Então ele explora aquele ser humano de todas as formas. Os homens trabalham na pedreira, né, no fundo da rua, no final da rua. Esses homens trazem suas famílias para essas pequenas casinhas desse Curtiço. Ele aluga no final, né, do Curtiço, lá no fundo sobra um restinho de pátio, ele constrói tinas d'água para que as mulheres pudessem trabalhar como lavadeiras. E no final de tudo isso, quando eles precisavam adquirir qualquer bem, eles compravam na venda do João Romão, que é o protagonista. Então ele explora até a última gota de sangue e de suor dessas pessoas. Então, o que isso representa? Quando a gente vai entrar no Curtiço, né, nas histórias paralelas dentro do Curtiço, a gente observa um caso bem interessante, que é o caso do Jerônimo com a Rita Baiana. Né, são dois personagens da trama. Rita Baiana é mulata, e aí ela tem a questão, né, da patologia, né, os personagens são patológicos, o determinismo traz isso para a literatura. Tudo que foge do padrão social estabelecido vai ser tratado como doença dentro da literatura, né? Então os personagens são patológicos. Então aquela sexualidade libertária da Rita Baiana, que hoje é uma feminista, porque ela era independente, porque ela não queria se casar para não viver escrava de homem, naquele momento ela era uma anomia social, né? Como diria o Durkheim na sociologia. A Rita Baiana era tudo que uma sociedade não queria para uma mulher. E aí o que acontece? Ela acaba se envolvendo com Jerônimo, que é um português, que é casado, que vivia dentro de todas as expectativas sociais, o sujeito trabalhador, vem trabalhar na pedreira e acaba se envolvendo com a Rita Baiana e larga a esposa para ir morar com a mulata. Né? Então, ele foi envolvido pelo meio. O meio determinou que ele agisse dessa forma. A esposa dele se atira no alcoolismo, que era outra anomia social. E um dos casos mais interessantes é o da Pombinha. Pombinha é uma personagem que ela vem parar no Curtiço por mero, né, problema que a sociedade vivia na época, que é o seguinte: ela perde o pai e a mãe viúva, não tem como se sustentar, elas acabam morando no Curtiço. Só que a Pombinha, ela teve educação esmerada, ela era uma moça de quase classe média, eram famílias pobres, mas que tinham, né, determinada renda, e sem o pai elas precisam morar no Curtiço. E tudo que ela espera é a primeira menstruação para que pudesse se casar. E o que acontece com a Pombinha, né? Ela acaba se envolvendo com a madrinha dela, que era uma prostituta francesa, e ela se envolve e ela passa a ter uma relação lésbica com essa, né, madrinha. Então, o que acontece? Todo mundo esperava que a Pombinha se casasse e saísse do Curtiço. Ela se casa e sai do Curtiço, mas ela não consegue fugir daquele meio. E ela abandona o marido depois de diversas traições e ela vai viver com essa madrinha, onde durante o dia, né, elas são um casal de lésbicas que elas adotam uma das crianças do Curtiço, e à noite elas vivem da prostituição. Então, o que isso representa? A Aloysio Azevedo vem
para explicar que no determinismo, né, dentro dessas leis biológicas e sociológicas do determinismo, ninguém foge ao meio. Então, todos estão fadados a uma herança genética, a uma herança de meio, uma herança de momento histórico. Então, esse é o legado. E isso só vai ser quebrado muito tempo depois, né? Quando a gente fala os sertões, que o Rafael tinha me comentado, não vai falar sobre os sertões. Bom, os sertões, outra construção literária grandiosa, por todos os pontos de vista, mas que carrega o determinismo também, né? Porque o que o Euclides da Cunha diz? Ele vai dizer que o sujeito, que o miscigenado do interior, né, de Canudos, ele age desse modo, né, ele age desse modo, acreditando em figuras messiânicas, porque ele é um sujeito miscigenado. O sujeito miscigenado seria subserviente, né, a lideranças, a qualquer tipo de liderança. E isso vai sendo carregado durante muito tempo. A gente tem o primeiro esboço dessa quebra determinista só com o Graça Aranha, com Canaã, quando ele começa a fazer um questionamento sobre essa suposta miscigenação, né, essa suposta miscigenação, não, a miscigenação existia, mas esse suposto determinismo, né, de que o sujeito, por ser um sujeito miscigenado, ele seria um sujeito ruim, traria caracteres ruins. O Graça Aranha, ele vai fazer um questionamento. Ele diz, bom, se mistura de todas as raças todos os defeitos, então também mistura de todas as raças as qualidades. Então, o que faz do brasileiro um sujeito diferenciado em relação aos outros, talvez seja justamente essa miscigenação. E ele questiona no livro, no canal, o fato de que os europeus também não são povos puros, né? De que eles também foram processos de diversas junções lá desde da história, né, da pré-história, que esses povos também foram se juntando e dessas miscigenações fizeram do europeu um povo supostamente evoluído. E que isso poderia acontecer com o Brasil também, que a gente poderia, por essa miscigenação, provocar o nosso progresso. Né? Então isso demorou bastante tempo. E o Graça Aranha também não é muito conhecido por esse discurso. O que ficou conhecido mesmo como marco de diferenciação para essa quebra determinista foi a Semana de Arte Moderna, né? E Macunaíma só em 1928. Né? Então a literatura ela fica um pouco atrasada em relação aos moldes europeus, né? Ela demora um pouco para entender o que acontece lá fora e só começa a realmente produzir algo necessariamente nacional a partir da Semana de Arte Moderna. Eu me lembrei agora de um autor que a gente gosta muito, Caio Prado Júnior, que tem um livro que é considerado darwinista devido até ao título, que é a Evolução... Não, tem um livro que tem Evolução no nome. Não é o Bonfim. Mas esse Caio Prado Júnior ele trabalha a evolução no sentido peculiar, no sentido de mudança. Ele fala todas as mudanças que o Brasil sofreu na história, como todas as suas evoluções. Mas vamos fazer um intervalo musical agora. E eu gostaria que nesse intervalo musical nossos convidados refletissem sobre a próxima pergunta. Se o darwinismo foi responsável pela hierarquização das sociedades. Agora a gente dividiu, né, o programa em duas partes. Primeiro a bióloga Kelly falou sobre a história da biografia pessoal aí do próprio Darwin. A Kathleen falando sobre a questão antropológica, a influência principalmente na antropologia. E a professora, a querida Andréia, falou sobre a influência na literatura brasileira. E agora vamos começar a fazer perguntas livres aí, para todos responderem aí, juntas. Vamos ver agora a Barata Oriental? Barata Oriental ou esse aqui? Vamos ver Vini Max e depois Barata Oriental, então. De volta aí com o programa História em Pauta, diretamente os trabalhadores e estudantes aí de Alvorada, desempregados também no trabalho informal, também aqui nas Vilas das Laranjeiras, aí no Morro Santana, em Porto Alegre, América do Sul, que é a terra do picanço. Então vamos retornar aí, a gente acabou de ouvir aí 3 músicas aí do Vini Max aí, pela reparação histórica aí dos povos descendentes escravizados. E ouvimos também Albert Einstein com Barata Oriental. E eu quero retomar essa pergunta aí que foi alvo de intensos debates aí no nosso intervalo musical. Se o darwinismo foi responsável pela hierarquização das sociedades. E pode falar sobre outras sociedades, não apenas a do Picanço, que é na América do Sul. Vê se está funcionando esse microfone.
Deixa a Andréia começar. Deixa o André começar. Bom, eu estava dizendo, né, o darwinismo, ele não foi responsável por nada. O Darwin, dentro da proposta que ele fez, da ciência que ele se comprometeu a fazer, ele não, na minha concepção, não foi equivocado em nenhum momento. O problema foi a apropriação arbitrária, né, dos conceitos dele. Ou seja, o Darwin fez uma proposta científica do ponto de vista das ciências, da biologia, e isso foi apropriado e colocado como uma análise das estruturas sociais. Então, isso não funcionou. E se isso foi responsável, se essa apropriação foi de alguma forma responsável pela hierarquização que a gente tem na sociedade hoje, sim, né? Não tem como a gente falar sobre a sociedade atual e não remeter, por exemplo, a questão do racismo, a questão do darwinismo social. Então, a gente não consegue separar isso, porque a gente tem um princípio, né, dentro do darwinismo social da eugenia, e esse princípio de eugenia faz com que a gente tenha, né, o preconceito racial. Olha só, tá tocando um funk aqui na rua. Eu tô ouvindo mais o funk que o meu pensamento agora. Mas é dentro dessa linha mesmo, né? Na minha concepção, o darwinismo não foi um problema. O darwinismo social que passou a ser um problema. Realmente, o funk tá bem alto. Eu concordo com a Andréia, o darwinismo social, ele que aborda essa questão da sociedade, da evolução, sociedades mais evoluídas e menos evoluídas, e acaba dividindo, fazendo essa divisão, então, e também abrindo espaço para a dominação de outras sociedades, né, como a escravização, a gente estava conversando aqui no intervalo, a escravidão, onde os povos se achavam mais evoluídos, mais inteligentes lá. O funk tá alto. E aí eles acabavam, então, escravizando, dominando outros povos. Oi? Desculpa, eu tava curtindo o funk. Não, na verdade. Bom, assim, eu gostaria que ela até comentasse algumas coisas, porque ela tem mais propriedade do que eu para isso. Mas que sobre essa questão do darwinismo social, né, a gente tem várias pesquisas que foram feitas ao longo do, né, sim, senhora, os Boas lá, foi um que levava, ele fazia pesquisa em gabinete, então, eu acho que seria, sim, senhora. Tá, enfim. Bom, teve aqui, vamos ver, o que a Cata vai falar pra gente? Bom, assim, teve alguns estudos aí feitos, né, que o pessoal, então, ia ver a sociedade, essa questão toda de dominante e dominados, né, nesse contexto. E eu gostaria que a Cata falasse um pouquinho pra gente dessa parte, desses estudos sociológicos. Antropológicos, na verdade, né? Antropológicos. Aproveitando a pergunta, se tu puder fazer, além de responder, falar também um pouco sobre o legado do Spencer no Brasil, se tu tem esse conhecimento. Do Brasil. Mais ou menos? Do Brasil, não. De algum autor assim que utilizou o Spencer para... Andréia, tu quer... Seja literatura, seja sociologia. Tu quer responder? A Andréia vai responder. Por exemplo, não só a questão da sociologia, o Gilberto Freire... Eu ia citar o Gilberto Freire. Que foi um grande expoente da corrente até os anos 50 ali, foi o grande expoente da sociologia brasileira, né? Será que ele tem alguma relação com a questão do Spencer? Olha, eu não tenho conhecimento se ele bebe ali na fonte das teorias do Spencer, mas a gente consegue fazer um vínculo forte, né? Até porque ele traz a questão do mito da democracia racial, falando justamente o que era o discurso, né, dominante do romantismo do século XIX, né, quando ele traz o branco como o sujeito avançado, evoluído, que viria para o Brasil como uma espécie de missionário, né, na questão de provocar a evolução também dos indígenas, e ele traz o africano como se o africano tivesse vindo de forma espontânea, colaborativa, né, para o Brasil para contribuir com a sua mão de obra, né. Então, a gente pode associar, sim, ainda o Gilberto Freire ao Spencer. Ele tratava desse darwinismo social.
Seguinte, a Kathleen ia responder a pergunta da Kelly? Tá, a questão foi sobre o evolucionismo e darwinismo social, né? Sobre o quem estudou, etc. Bom, o primeiro que a gente vê, assim, pelo menos na universidade eu vi, foi o Tyler, que ele dá o primeiro conceito oficial de cultura, onde ele fala que a cultura ela é única, pois os povos sofreriam com convergência de práticas culturais ao longo do seu desenvolvimento. Isso depois tem um contraponto do Malinowski, que ele fala que não seria possível porque isso só aconteceria em sociedades pequenas e muito próximas, né? Então isso não funcionaria para todo o mundo. E outros pesquisadores que falavam, faziam o seu trabalho em gabinete, como a Kelly tinha comentado aqui para mim antes, o Morgan e o Fraser, que estudavam o ser humano, que eram algumas pessoas foram levadas até os seus gabinetes também, que eram índios. Eles tinham usar a biologia, né, no caso, a medição de cabeça, a diferença corporal, né, para também defender esse evolucionismo de que a Europa seria mais evoluída porque ela teria características diferentes do que esses indígenas têm. Exatamente, mas aí onde eu queria que tu chegasse, porque a gente tem daí então o que tu tinha comentado, Andréia, sobre as questões dessa divisão hierárquica e de supremacia, né, que tu chega na questão do nazismo, por exemplo, que até tem né, os legados adiante, assim, e que esses estudos começam aí, né, com essas visões, né, de tu ver os indivíduos estão acima, chegar ao ápice da evolução social, da ápice da evolução do conhecimento, enfim, e são o que está abaixo, que eles julgam que está abaixo, né, seriam então estudados. Então tu tem aí o contraponto que tu consegue fazer, né, relacionar ao nazismo e judeus, né, no caso alemães e judeus, né, tu consegue ter os estudos que eles fizeram com essas pessoas, né, tu consegue ter esse reflexo lá adiante, né, ou seja, não, ele vem depois. até hoje, né. O que é interessante a gente ressaltar? Né, que a gente vivia no século XIX num contexto de revolução industrial. A gente tinha uma população predominantemente no campo, que durante o processo de revolução industrial se desloca para a cidade. E nessa cidade, num espaço, né, geográfico mesmo, num território muito menor, essas pessoas elas começam a se concentrar. Só que não só a concentração demográfica existe também a concentração de riqueza na mão das classes dominantes. E essas classes dominadas, elas passam a viver num contexto de miséria muito grande. E essa miséria que essas pessoas começam a viver, consequentemente vai gerar um crescimento da violência. E esse crescimento da violência, ele começa a encontrar na ciência uma tentativa de explicação. Então, para hoje para nós, a gente olhando para trás, vendo a frenologia, essas ciências que estudavam a forma física, o fenótipo do indivíduo que determinaria como ele agiria, foi um primeiro esboço, uma primeira tentativa científica de explicar o crescimento da violência nesses centros urbanos, que triplicavam de população, triplicavam seu índice demográfico em questão de meses, né? Então foi uma primeira tentativa. Precisava se explicar de onde vinha toda essa violência. O que acontecia? Quando se chegava nos presídios, se olhava, né, o fenótipo das pessoas presas que tinham cometido crimes, assassinatos, roubos, o que se enxergava? Quantitativamente, né? Pessoas de classes, né, dominadas, pessoas mais pobres, pessoas resultantes de miscigenação racial. Então, o que parecia, né? Quantitativamente, a impressão que dava era pessoas nessas condições são mais propensas ao crime. Foi um primeiro esboço, uma primeira tentativa de explicar isso. O problema é quando, né, quase 100 anos depois, um século depois, o Hitler vai utilizar isso para o seu princípio de eugenia e supremacia da raça branca, da raça ariana.
Esse é um problema. É um problema quando hoje a gente ainda continua 2 séculos depois utilizando isso como pretexto para subjugar as outras pessoas. Esse é o problema. Naquele período era o que se tinha como tentativa de ciência e de explicação do contexto. Hoje isso não é mais possível, isso já foi superado há muito tempo. Então a gente explicar, né, separar as pessoas pelo seu fenótipo e dizer que elas precisam ocupar determinados espaços porque são daquele fenótipo, isso é de uma desonestidade intelectual com a sua própria capacidade cognitiva. A gente sabe que isso não é possível. A gente sabe que a cor de pele, a gente sabe que o tipo de cabelo não vai determinar a capacidade cognitiva de uma pessoa. Quando eu acredito e defendo a ideia de que isso é verdade, eu estou sendo desonesto com o meu processo cognitivo. Eu estou admitindo que eu tenho algum tipo de problema na minha compreensão da realidade. Né? Então isso não é mais possível. Então é ser desonesto, é ser hipócrita com a nossa própria inteligência, né? Acreditar que isso possa ser verdade em alguma medida. Hoje não é mais possível. Na época era o que tinha como explicação, hoje não dá mais. A gente tem uma participação do nosso ouvinte. A pergunta acho que cabe mais para a nossa bióloga. O nosso ouvinte é o nosso amigo trabalhista Ricardo Ferreira Porsche. Ele quer que seja falado um pouco sobre... Que é professor do município de Porto Alegre de Ciências e é formado em Biologia na URGS. Já fez programas conosco aqui sobre a guerra, sobre a Revolução Mexicana e a Guerra do Paraguai. Então ele gostaria que fosse falado um pouco sobre a mutação. E ele cita o exemplo aqui, mais conhecido como da mosca Drosophila. Bom, ele fez várias perguntas, na verdade, né? Uma delas... Olha, do criacionismo com debate. Pois é um debate que a gente vinha conversando ontem até. Eu falei, cara, sempre vai surgir darwinismo versus criacionismo. Mas eu acho que uma coisa uma coisa é tu comparar ciência, outra coisa é tu comparar ciência com religião. Sabe? Pra mim, essas são coisas bem distintas e eu acho que, momento algum, assim, me parece nas obras do Darwin que ele, embora ele ficasse um pouco incomodado com isso, porque ele desmistificou várias coisas, né, na religião, porque ele está dizendo, olha só, as coisas não surgiram como são e não surgiram a partir de um Deus. Então, ele como uma pessoa que veio com essa questão, né, histórica, religiosa, né, já de família, ele se sente incomodado com isso, sim. Mas, como diz, até eu tinha anotado o nome de um dos reverendos que tinha comentado, que ele falou que ele conseguiu muito bem ler o Charles Kingsley. E ele fala que ele conseguiu muito bem ler a obra do Darwin, continuar com as convicções religiosas dele, e entendeu muitas vezes até muito mais do que passagens da Bíblia. Né? Até porque o Darwin ele não negou a existência de Deus. Nunca, né? Ele só disse que as coisas não eram assim um processo mágico, como, né, aparecer no livro de Gênesis. Exatamente, né? Então ele não negou que Deus existisse. Ele tinha medo que as pessoas levassem justamente para esse lado. Ele era uma pessoa inteligente ao ponto de saber as possíveis interpretações que fariam, as distorções que as pessoas fariam a partir do discurso dele, do discurso científico. Exatamente. E várias vezes essas pessoas tentaram fazer isso. Ele ficava muito indignado com isso, porque a intenção não era essa. A intenção era concretizar o que tinha visto em campo, de uma forma sem afligir ninguém. Portanto, ele tenta mandar para não sei se chega a ser as próprias igrejas, né? Ele tenta mandar para esses líderes religiosos a sua obra, o qual ele é totalmente, né, repudiado. Mas ele tenta porque ele não vê como uma afronta. Né? Ele, depois que ele faz a viagem do Beagle, que já está escrevendo a origem das espécies, ele já está recluso, já está numa região da Inglaterra, o nome onde ele fica é o Down House, e ele acaba ficando por lá, né, e fazendo suas obras. Bom, por isso que eu acho que debater criacionismo com, né, versus darwinismo não me cabe, não me parece algo lógico para mim, pelo menos eu não tenho essa capacidade de ficar aqui flertando com vocês sobre algo que para mim são coisas que não devem ser comparadas. Uma coisa, quando eu dou uma aula eu digo, continuo com as convicções religiosas de vocês, no modo algum eu vou debater isso, vou afligir isso, né? Então, o que está aqui é o que a ciência me mostra, é o que eu acredito,
E é o que eu passo, porque assim, né, consigo debater. Bom, daí por isso que eu deixo, né, embora tenha o design inteligente, que é toda uma retórica que tem, né, agora em volta disso, né, que seria justamente juntar essa visão e confrontar essas ideias, né, que tem, se não me engano, acho que eu li ultimamente, foi o Dawkins fala um pouco disso, tem outros que falam e repudiam e contestam, e dizem que não era bem assim, e eles fazem esse confronto, né, então eu não concordo. E o Darwin mesmo fala na obra dele que tem vários naturalistas que não iriam concordar e tal. Tem alguns outros autores que falam que tem várias pessoas que não... que simplesmente deixam essa questão criacionismo versus darwinismo de lado. E eu acho que é muito por isso. É um terreno aí que é instável de a gente pisar e realmente para mim não cabe um comparativo. E a mosca drosófila? Ah, porque ele fala da mutação, né? Tem a drosófila, quem tá olhando até a fotinho aqui. Bom, a drosófila ela é um indivíduo que ela tem um ciclo de vida bastante curto. Então, aí, por volta de uns 30 dias, né? Então, ela oviposita, né? Ou eclode o indivíduo adulto, ele reproduz e depois ele morre. Ela é muito utilizada em estudos, principalmente para mapear as regiões do gene que são relacionadas para expressar algum tipo de característica. E elas são utilizadas justamente por isso, porque quando tu consegue ver, é relativamente fácil criá-las em laboratório, primeira coisa, né, que tu tem que conseguir isso, ter várias gerações. Então, quando tu quer ver a expressão de alguma característica, alguma coisa, então facilmente tu consegue fazer isso. Porque tu consegue acompanhar, em 2 meses, tu consegue acompanhar F1 e F2. Né? Tu consegue ver os descendentes. E é um indivíduo que ele é muito estudado, já tem o seu genoma, eu creio, completamente mapeado, e tem tido esse respaldo aí para usar em estudos científicos por causa disso, a facilidade e também, eu não sei que nível de mutação ele está querendo dizer, mas tem estudos que eles colocam, podem colocar essas mosquinhas em contato com agentes mutagênicos e ver como é que isso perpetua ao longo das gerações. E eu não entendi tipo, até que nível ele queria que eu fosse, né? Mas se for esse panorama, o porquê. A mutação seria, então, elas podem ser geradas ao acaso, né? Seriam, então, na hora da recombinação genética, surgir aí algum caractere diferente, alguma expressão desse gene de forma diferente. E se for uma população natural, né, não for uma criação laboratória que esteja manipulando esses indivíduos, se essa característica, através dessa mutação, surgir e ela for benéfica, aí que entra na teoria da for benéfica, ela permanece. Caso contrário, os indivíduos irão morrer por falta de adaptação dessa característica que foi expressa, não foi viável, e ela é excluída da população. Hoje em dia, a gente tem mutação que pode ocorrer ao acaso, dessa forma, né, e ser selecionada ao longo das gerações, ou ela pode ser um agente que, porque ela está em contato com, de repente, algum tipo de radiação, algum tipo de pesticida, algum agente que provocasse essas mutações, né? Então, hoje em dia a gente tem outras fontes a não ser apenas ao acaso. Não sei, fiquei meio em dúvida até onde queria que eu seguisse. Tá bom. Vamos nos encaminhando então para a última parte do programa. E a minha última pergunta que eu faço é sobre a relação entre como o darwinismo ou as teorias de Darwin, como elas aparecem nos vestibulares e nos Enems. Sim. Bom, pelo que eu tenho visto, assim, feito um apanhado nas provas e por já ter passado por isso, né, basicamente sempre existe um trecho da teoria, né, que aparece na questão, e tu tem que julgar se ela tá dentro do que o Darwin está querendo dizer ou não. Então, ele comenta lá, tipo, a seleção natural, ela é um evento que pode acontecer na população, que ela seleciona caracteres, né? Se esses caracteres forem benéficos, eles permanecem. Então, esse indivíduo que tem essa característica, ele acaba sendo mais apto, né? E isso vai seguindo para as próximas gerações. Então, normalmente, eles colocam alguma pegadinha, assim, um pega-ratão aí nessa história, que eles
alteram, por exemplo, eles colocam, na teoria do Darwin, ele comenta que a mutação de genes, não, ele não comenta nada, sabe, ele é um fator genético e não comenta nessa não, até, por exemplo, Mendel, lá em 1815, ele já começa a lançar seus estudos, mas eu creio que não era algo assim tão palpável para tu já ir flertando, assim, comentando, né, sobre o assunto. Então ele deixa essa ferramenta um pouco de lado, mas que agora, depois de 1970, mais ou menos, é quando gera o neodarwinismo, né, mais ou menos, que é quando eles começam a considerar, então, juntar as duas coisas, juntar que existem essas mutações, aí dar nome, né, a essas questões. Então, na prova, ela vai aparecer normalmente dessa forma. Ou ela vai pedir para tu, né, tu tem que saber o que se trata o geralzão da teoria para tu poder ver se aquela questão está certa ou não. Ou ela está fazendo um confronto entre darwinismo e lamarckismo, que são os dois ápices, assim, né, dessa questão da seleção natural. Que daí do Lamarck é a questão do uso e desuso, que na cabeça dele as coisas só seriam viáveis, né, se elas tivessem um porquê de estar ali. Ou seja, o exemplo lá clássico lá da girafa, né? Quanto mais esticava o pescoço, mais apressava alcançar uma folha, mais o pescoço dela crescia e por isso ela estava daquele tamanho, o pescoço daquele tamanho. Já para o Darwin era, dentro daquela população, surgiu essa característica que era das girafas com o pescoço comprido, elas viram que elas conseguiam alcançar árvores mais altas, esses indivíduos foram beneficiados, né? Então estariam mais adaptados, já que o forrageio no chão, o alimento já não estava escasseando, então esses indivíduos tiveram um sucesso por estar naquela área, uma adaptação, um sucesso reprodutivo, e assim os que tinham o pescoço mais alto permaneceram ao longo das linhagens, né, subsequentes. Já aqueles que tinham o pescoço curto, eles teriam sido dizimados. Seria um comparativo, né, nesse sentido. Então, está falando de duas teorias importantes, que o marco é Lamarck, que lança a ideia, quem consolida e lapida a ideia é o Darwin, que é o que a gente usa atualmente, e aí, normalmente, é dessa forma que aparece, né, por questões para tu comparar, dizer verdadeiro ou falso, o que está errado, se está certa a teoria, e tem que saber pelo menos as duas, para tu poder, né, conseguir acertar a questão. Na literatura, né? Então, separando os dois modelos de prova, se a gente for falar de Enem, importante lembrar que no Enem a literatura, quanto mais recente, maior a possibilidade de presença na prova. Então, a predominância do Enem é do romantismo em diante, do século XIX em diante. O curtiço é sempre, né, a representação do naturalismo. E lembrando que o Enem, ele preza muito mais não a quantidade de conhecimento, mas a qualidade do conhecimento do aluno. Então, o Enem ele não vai fazer perguntas do tipo ordem de eventos, o que aconteceu primeiro. Pombinha foi embora, ela voltou, ela foi para casa dos pais, isso não cai numa prova do Enem. Eles querem saber que representação aquela literatura tem do momento histórico em que ela foi criada, né? O que a gente pode observar da sociedade daquele tempo com aquele tipo de narrativa. Quando a gente está falando da prova da URGS, a gente está falando de uma prova mais técnica, de uma prova que quer a parte formal do texto, não somente o conteúdo. Ela cobra conteúdo, mas ela também quer saber a parte estética, a parte da forma. O curtiço, ocasionalmente, é uma das 12 leituras obrigatórias ainda para o vestibular, agora de janeiro de 2018. Então, é importante, né, ler a obra não é longa, não é extensa. Tem uma leitura fluida, uma leitura simples, o vocabulário não é difícil, e a gente encontra análises literárias a respeito. Eu tenho até, fazer uma propaganda, eu tenho um livro publicado, as leituras obrigatórias da URGS, eu fiz análise do curtiço do ponto de vista, né, das ciências sociais também, não só do ponto de vista da literatura, e todas aquelas relações, né, entre dominados, dominantes, entre mulher, representação da mulher naquele contexto, a questão da sexualidade tida como doença, da homossexualidade vista como doença, e tudo mais. Então, a gente tem essa possibilidade. Então, na URGS, a gente pode ter alguma coisa relacionada aos eventos, mas é importante saber também o que aquela literatura representa. Então, o curtiço, como representante maior do naturalismo, está presente na prova da URGS como uma das leituras obrigatórias.
A minha última pergunta é, superando um pouco essa última questão, a gente falou um pouco sobre a utilidade aí do darwinismo, do estudo do darwinismo aí, para o vestibular e para o Enem. Quero saber de vocês, qual é a utilidade das ideias de Darwin para o nosso dia a dia? Bom, essa aí foi uma brincadeira que a gente já fez no início quando a gente chegou aqui, né? Se vai pensar em adaptação, brasileiro tá aí no nível alto, né? Seja política, seja o que for. Tá no topo da Tá cadeia. no topo da carreira. Porque o povinho pra conseguir se rebolar e adaptar, né? Bom, no contexto, né, do dia a dia, a gente tem aí, pô, tu consegue visualizar do ponto de vista biológico, assim, né, na natureza. Tu consegue visualizar várias coisas no sentido de diversidade de animais, por exemplo, né? Tu consegue ver na questão comportamental, porque o Darwin não é só a origem das espécies, né? O Darwin, ele é não sei quantas obras, mas, tipo, são muitas obras que ele faz. É bem vasto. É muito vasto. Então, assim, tu consegue trazer o conhecimento dele de diversidade de comportamento, até na questão comportamental ele faz alguns comparativos. Então, tu consegue, nesse sentido, assim, eu creio que não só a origem das espécies pode nos trazer algo para extrair, mas de um todo. Então, tu consegue ver atualmente adaptações, por exemplo, vamos pensar em adaptações. Temos aí Aedes aegypti, um mosquitinho, né, danado, que hoje em dia consegue passar até 4 doenças, né? Ainda não se sabe se somente numa picada, né? Mas pelo menos aí 2 doenças ele consegue, tendo o vírus para essas 2 doenças, ele consegue passar, já saiu alguns estudos. Então tu já consegue trazer esses comparativos pela literatura do Darwin, né? Pela obra. Então tu já tem aos nossos olhos várias adaptações, várias interações. Tu consegue ver interação inseto-planta, que é uma coisa que ele descreve nas suas obras. Então tu consegue ver que existem mariposas, borboletas, determinadas espécies que conseguem só ovipositar em determinada planta, que tem um alimento para aquela lagarta, quando eclodido o ovo, ela se alimentar. Então, se tu vai parar para analisar, a coisa vai longe, assim, né? Então, para mim, nesse contexto da biologia em si, tu consegue ter vários exemplos no teu dia a dia, se tu for parar para analisar a natureza, a tua relação humana, né, dentro da sociedade mesmo, né, tu consegue, para mim, assim, brevemente pensando agora, me parece isso. O darwinismo, se eu for falar na questão, né, da antropologia e sociologia, vai sobre o darwinismo social, obviamente, e seria, não sejamos darwinistas sociais, né, vamos pensar, então, a sociedade e todo mundo sem essa questão do preconceito, essa questão da colonização, de achar que uma raça é superior à outra. Então, para mim, essa questão do darwinismo vai entrar nisso, vai entrar pra gente combatente, ler essas teorias, entender o porquê que na época elas eram tão famosas e tão bem aceitas, e que hoje em dia existem muitos outros pensamentos que contrapõem isso. Bom, sintetizando, né, as 2 versões aqui da biologia e das ciências sociais, acho que o darwinismo ele é um baita exemplo sobre a importância de buscar o conhecimento, né, a importância de buscar. A gente viu que uma ideia genial, bem intencionada, dentro das ciências foi completamente distorcida, né, para a questão do estudo das relações humanas, por má fé ou por dificuldades de interpretação, mas o fato é que faltou buscar informação e conhecimento. Então, o que resta ali do Darwin é a gente procurar sempre se informar e não absorver os discursos, né, como se eles fossem verdades absolutas. Nenhum discurso, nem de ciência, nem de religião, nem de político com o qual eu simpatizo, né. A gente elege determinados líderes, né, pessoas ou entidades ou instituições e absorve isso para a nossa vida. Então é importante ver. E sobre a questão de meio, né, determinismo do meio, que a gente ainda acredita, né, tem aquele velho ditado, né, que a fruta nunca cai longe do pé, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. A gente ainda acha que o meio determina a vida das pessoas, e às vezes a gente está aí para mostrar que não, né?
Eu sou um exemplo de que é possível uma fuga do meio, né? Quando vindo de uma periferia, de uma escola em que eu tinha que passar por, né, pelo menos umas 2 bocas de tráfego para chegar até a escola, quando eu cheguei ao curso do ensino médio noturno com 14 anos e tive que sobreviver até o final, foi uma adaptação da espécie. Quando eu entrei no ensino superior, né, entrei numa universidade pública sem preparação, sem pré-vestibular, sem nada, e consegui acessar aquilo ali e me formar, foi uma superação da espécie também. Então, assim, fica como legado isso, que a gente pode procurar uma vida diferente daquilo que o nosso meio, né, nos coloca, nos impõe, que nós não precisamos ocupar os lugares que essas classes dominantes nos dizem que nós temos que ocupar, que a gente pode fazer diferente, e não existe determinismo social. Antes de fazer um encerramento, o companheiro Rodrigo tem uma contribuição para fazer sobre uma espécie bem interessante que ele estudou bastante, o picanço. Tá, tudo bem. A discussão sobre o picanço, na verdade, veio de uma conversa entre eu e outro comunicador, o Marcelo, uns tempos atrás, a gente analisando a questão dos discursos sobre violência, contudo sobre a questão das manifestações, né, que tem surgido, e como ainda se criminaliza, e às vezes até por parte dos movimentos e tal, a questão da violência, como essa discussão às vezes é muito mal construída, seja em organizações, seja em partidos, em grupos de afinidade, porque se tem quase que um consenso sobre a violência ser algo de natureza ruim, assim, por si só. E a gente começou a analisar assim, o uso da violência na natureza e a importância dela para a sobrevivência de algumas espécies. E peguei, por exemplo, o picanço, que é um pássaro de porte médio, pequeno, talvez. E o método como ele encontrou, o método como ele sobrevive, né, é justamente o do uso da violência, já que ele é uma ave carnívora que não tem força suficiente para... Não é uma ave de rapina, por exemplo, não é um gavião, não é uma águia, ele não tem condições por si só de matar ou de abater uma outra espécie, e ele se utiliza do meio onde ele vive, e de uma certa, vamos dizer assim, crueldade, já que ele empala, né, a caça. E para um animal pequeno, cara, ele consegue grandes feitos, porque ele se alimenta de lagartos, de cobra, inclusive de outros pássaros, alguns até maiores que eles. E a técnica dele é ele constrói os ninhos, né, próximo a espinhos, ou qualquer coisa pontiaguda o suficiente, pode ser até arame farpado. E quando o incauto passa por ali, ele empurra em direção aos espinhos. Ele também faz estoque, né, o que torna o ambiente dele, às vezes, bastante desagradável para outras espécies, porque tu chega aqueles monte de esqueletinhos e restinhos, né, de animais empalados, assim, é uma cena quase de entrada de filme de terror, mas é um método de sobrevivência que ele encontrou. Inclusive tem uma espécie que está no cardápio dele, uma espécie de gafanhoto, que é bastante tóxico, e o picanço é um dos poucos pássaros que consegue se alimentar desse gafanhoto, justamente pela técnica do empalamento, já que ele deixa ele ali ao sol, até tempo suficiente a toxina sair do corpo do gafanhoto e não se tornar mais nociva. É bastante interessante até no controle, né, de certas espécies que poderiam ser nocivas a outras, né. Então, tem isso. E, assim, sobre essas declarações finais, né, sobre a questão do determinismo do lugar, às vezes isso me fica sempre uma dúvida, né, porque até quanto esse tipo de discurso, né, de que o lugar não é determinante, também não pode ser apropriado por pautas liberais, né, do tipo aqueles que usam isso como discurso para dizer que é bandido porque quer, está roubando porque quer, ser pobre não justifica, é desempregado porque é vagabundo, e usam às vezes, muitas vezes, o discurso da exceção, né, que por mais que o meio não seja determinante, ele é um fator, sabe? E a gente sabe, assim, tanto é que alguns conseguem superar, né, no caso, a evolução da espécie, mas de regra geral isso não acontece, né? Claro que nem todos os indivíduos ali vão
vão, no caso, necessariamente partir para um ato violento. Na verdade, a maioria segue sendo pobre e explorado, né? Acho que então, não é nem tanto lá nem cá. Mas assim, só uma reflexão. A decisão é individual, mas as pressões, elas são coletivas, né? Esse assunto requer muito estudo, muito empenho, mas é muito complexo. Até porque foi dito aqui de que para o Darwin não havia o determinismo da natureza, mas sim a natureza, a influência da natureza, do meio, seria uma das determinações no indivíduo, né? Mas ele estava se referindo a seres vivos, né? Não a seres racionais. Mas eu acredito que o Picanso seja um ser até racional, porque ele certamente planeja as ações dele da luta de classes biológica. Mas eu lembrei agora sobre uma fala do Luiz Gama, que ele diz o seguinte: o escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre legítima defesa. Então eu concordo contigo, a partir do Luiz Gama e do Picanso, que a violência não é um mal em si, né? Eu me despeço, né? Não me despido, me despeço dessa maneira. Antes de se despedir, vamos deixar Eu pedi justamente isso. Não, eu quero agradecer a todas, o empenho de todas, sou muito orgulhoso com esse programa, porque eu falei para elas, né? Eu repito para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, de que na verdade isso aqui não é um programa de rádio, isso não é radialista, nem somos profissionais, nem queremos ser. Na verdade, a gente é um grupo de estudo, a gente se reúne para estudar num formato aí criativo, dinâmico, aí, pedagógico, um programa de rádio, né? Então, nossos convidados aí se empenharam, se reuniram, estudaram, a ideia inicial se transformou em outra, né? Então, foi muito bacana, até tirei fotos aí dos rabiscos delas, estou muito orgulhoso. E eu me despeço dando um abraço no coração dos trabalhadores, dos estudantes da Vila das Laranjeiras, Morro Santana, da Alvorada, da América do Sul, que é a terra do Picanso. E eu gostaria que todo mundo, vocês dessem sua mensagem final aí. E tu também, Fábio, pode dar tua mensagem final aí. Tu também, Rodrigo. Vou começar pelo Rodrigo. Só agradecer a presença, cara. Eu acho bastante interessante. Eu acompanhei um pouco, né, o programa ali por fora. Infelizmente hoje eu estou estudando, mas biologia é uma das áreas que eu gosto de estudar por prazer, assim, por causa da diversidade de coisas que pode se descobrir. Uma questão leva a outra. Minha filha também adora, então, volta e meia, às vezes tem coisas que eu pesquiso porque ela me pergunta e quer saber. Enfim, a conversa foi bastante interessante. Considerações finais. Tá, desculpa. E tu faz o fechamento, tá? Tá bom. Bom, então, como o Rodrigo falou ali, realmente biologia é um campo encantador, né? E com a teoria do Darwin, ele nos passa, então, essa fluidez, onde tu consegue enxergar a biologia não só como aquela questão natural, mas tu consegue fazer ela permear pela sociologia, pela literatura. Não que isso tenha sido benéfico, né, o uso dessas teorias, como a Andrea já relatou pra gente, mas sim, é possível tu utilizar uma visão, né, biológica, uma visão sobre os seres vivos, para tu fazer essas reflexões. Daí a questão positiva ou negativa a gente, né, já comentou. Bom, também, né, não sou especialista no Darwin, não fiz nenhum tipo de trabalho quanto a isso, sou apenas uma curiosa, assim como estávamos conversando eu e o Rafael, e a gente surgiu a ideia, que eu achei que ficou muito legal, porque a gente conseguiu fazer uma abordagem que não só focou no Darwin e na ciência em si, mas que trouxe outros aspectos e me fez pensar. E ao longo do programa a gente começou a ter outros insights, né, pensando e olha só, não tinha pensado nisso, né, essa abordagem que foi interessante. Então, assim, foi algo muito produtivo, eu adorei, porque me trouxe me enriqueceu, né, quanto a conhecimento, me fez buscar outras fontes para estudar, porque eram bastante rasas quanto ao conhecimento sobre a vida desse grande cara que foi o Darwin. Então, muito obrigada pelo convite, eu gostei muito e acho que vai estar dando muito certo esse programa e espero aí que continue por longa data. Obrigada.
Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, do Rafael para a gente falar sobre o Darwin e as influências, né, em diversas áreas. E também dizer que eu fico muito feliz de a gente ter uma mesa que é metade mulher, né, metade do feminina. E isso é muito bom para a nossa representatividade, de mostrar que existem cientistas mulheres, sim, de que a gente está estudando, a gente está na universidade, a gente é uma maioria, né, a gente está tendo agora uma visibilidade maior. Isso é muito importante, porque existem várias mulheres dentro da ciência, tanto exata quanto humana, que foram invisíveis, né, suas teorias foram invisíveis, elas foram apagadas. Então, isso é muito bom dizer que a gente está dando voz às mulheres para que elas possam falar também. Bom, é realmente muito gratificante ter uma mesa de mulheres, né? Principalmente uma mesa interdisciplinar, que é uma afirmação que eu sempre faço, né, para os meus alunos. Nenhum problema tem só uma causa, ele tem diversas variáveis em todas as áreas. Né? Quando a gente estuda determinações biológicas, relações sociais e tudo isso que a gente está fazendo aqui, é observar isso de uma forma interdisciplinar e ver que tudo influencia de alguma forma, né? Que nenhum bandido é bandido porque decidiu um dia, acordou e disse meu sonho é ser bandido, né? Então a gente tem essas diversas determinações, essas diversas influências, mas que nenhuma delas precisa ser decisiva. E agradecer o convite do Rafael também, já fazia algum tempo, né, que ele tinha feito o convite. Aproveitei minha época de férias agora da escola para poder fazer esse programa. E com as meninas, né, um agradecimento especial para as gurias que fizeram essa discussão se ampliar tanto e ser tão produtiva. Tá certo. Antes de encerrar, eu queria convidar vocês a já começarem a pensar em escrever. Não precisa ser um artigo acadêmico, mas pode ser um artigo simplesinho, assim, bem didático, sobre as anotações que vocês fizeram e sobre os temas, né? A história do Darwin aqui, a própria inserção dele na América Latina, a questão da antropologia e da sociologia e o assunto do naturalismo na literatura brasileira também, com a influência do Darwin, né? Acho que pra gente publicar no nosso blog. E o Rodrigo, se quiser fazer o artigo sobre o Picanço, fica à vontade. E a questão da violência, bem interessante. Não, e fechar também com um sentimento de pesar e de luto, né, frente à reforma trabalhista que foi aprovada aí no Senado Federal, né, praticamente essa volta à República Velha, e que também nos traz um pouco da influência darwinista, né, que é aquela coisa do ser humano que ele precisa estar sempre estudando para sempre melhorar, mas daí ele não tem tempo para estudar e para trabalhar ao mesmo tempo, já não tem emprego, e como é que ele vai conseguir estudar sem emprego? Então aquela coisa do darwinismo social que também dá para se encaixar nessa realidade brasileira, né, de que cada vez mais se exige cada vez se exige mais do trabalhador, e dá menos condições para que esse trabalhador tenha mais condições de sobreviver nesse mundo caótico aí, né? Então fica aí meu registro frente à reforma trabalhista e agora a resistência à reforma da Previdência, né? Porque nós estamos regredindo cada vez mais lá um cenário semelhante à República Velha, e a reforma da Previdência, passando aí nos termos que está, vai ser mais um avanço do retrocesso na política nacional. Então fica aí minha boa semana a todos, né? E até domingo que vem com mais um História em Pauta. História... Educação... Polêmica.